Deus fala conosco através da liturgia. E a leitura de hoje de Amós é uma leitura que nos traz muita esperança. Para nós que estamos em tempo de pandemia, essa leitura pode ser um grande consolo. Assim diz o Senhor, naquele dia reerguerei a tenda de Davi em ruínas e consertarei seus estragos, levantando-a dos escombros e reconstruindo tudo como nos dias de outrora. Deste modo possuirão todo o resto de Edom e das nações que são chamadas com meu nome, diz o Senhor. O Senhor nos dá esperança com essa leitura, e uma coisa importante é lembrar que Deus fala pela liturgia. Não é por acaso, mas é providencial, que Deus vai manifestando, se revelando e falando, e nós vamos acolhendo as suas palavras e sendo consolados por Ele, porque o Senhor nos consola. Gostaríamos que essas palavras se tornassem logo realidade. Uma reconstrução, uma restauração, uma obra nova. Como nós sabemos, a palavra de Deus tem força. E essa palavra que tem força, ela pode transformar. Ela há de transformar. E como gostaríamos que fosse logo. Como gostaríamos que acontecesse agora. Durante a pandemia, algumas vezes, para nos consolar e para consolar os outros, nós dizemos: tudo vai passar. Mas às vezes na pressa de que tudo passe e volte ao normal, nós nos esquecemos que nesse tempo o Senhor está preparando algo muito maior e muito melhor. Se nós somos cristãos e cremos em Deus e cremos que Ele governa a nossa vida, que Ele guia a nossa história, deveríamos viver esse tempo não só com esperança de que vai passar, mas vivermos esse tempo esperando que nós nos modifiquemos, que nós nos tornemos melhores. O Senhor falava para nós, como comunidade, da comunidade Shalom, que Ele queria ainda continuar fazendo um Pentecostes em nosso meio, Pentecostes de amor. E por isso nos convidava a uma conversão à santidade. E será que não é isso que o Senhor está nos fazendo viver? Não que isso tudo seja a sua vontade, essa epidemia, mas certamente Deus sabe se utilizar desses momentos de deserto, de exílio, como também no caso da profecia de Amós, para reconstruir a nossa vida e então nos dar tudo de volta. Mas nós teremos tudo de volta, mas não como antes, agora de uma forma nova. Algumas vezes Deus quer nos dar algo grandioso, mas primeiro Ele precisa realizar um tempo de preparação. É o que diz o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje nós vemos esse diálogo de Jesus com os discípulos de João Batista, então imaginemos como eles eram bem firmes, bem estritos no jejum, na penitência. E aí eles perguntam por que os discípulos de João e os fariseus jejuam e os teus discípulos ainda não. Aqui a explicação de Jesus está ligada muito bem ao tempo que nós vivemos. Jesus primeiro precisa preparar os seus discípulos para que eles possam viver o novo. Jesus precisa preparar os odres desses discípulos para que eles possam receber o vinho novo. E eles ainda não podem receber o vinho novo. Por isso, é um tempo de preparação. Um dia o noivo será tirado, é o que responde Jesus, e aí sim, eles jejuarão. Às vezes não entender essa dinâmica divina, ou melhor, não aproveitar o tempo de preparação para os odres novos, para então acolher o vinho novo, faz um grande mal na nossa vida espiritual, humana, vocacional, familiar. Nós não sabemos viver os tempos e queremos logo que eles passem. E depois, por não termos aproveitado bem aqueles tempos importantes e necessários,
depois nós escolhemos as suas consequências. O vinho novo, para que ele possa ser dado, precisa-se de odres novos. Isso é muito comum. Às vezes nós vemos pessoas que vão casar e aí estão namorando, noivo, querem logo casar porque eu tenho que casar. Por que tu não aproveitas bem o tempo do namoro e do noivado, que são tempos importantes e necessários? Por quê? Porque tu assumirás farás um pacto, né, que é como é chamado no direito canônico, né, aquela para sempre, até que a morte os separe. É algo importante. Não é para a gente atrasar os processos, mas para a gente viver bem cada tempo e saber aproveitar bem cada tempo e deixar que o odre se transforme para receber um dia o vinho novo. Às vezes você vê um seminarista caminhando para o sacerdócio e o que ele mais deseja na vida é que acabe logo o tempo do seminário para que ele possa ser logo padre. Eu quero ser padre, eu quero ser padre. Tipo nós, acaba a pandemia, acaba a pandemia, acaba a pandemia. Mas o Senhor, naquele tempo de seminário, precisa preparar para o sacerdócio que ele vai assumir. E é importante viver bem aquele tempo. Que a esperança não seja simplesmente esse tempo vai acabar. A esperança tem que ser esse tempo vai ser bem vivido e quando ele terminar, eu serei uma nova pessoa. E estarei preparado na medida do possível, claro, ninguém vai ficar perfeito, na medida do possível para assumir uma grande missão. E aí então, com os odres novos, o Senhor poderá derramar o vinho novo naquele odre. Para odres novos, para vinhos novos, odres novos. Querido irmão, a reflexão de hoje do Evangelho e da liturgia como um todo é um ensinamento para que nós saibamos aproveitar as situações que a vida nos dá e que Deus, na sua providência, nos permite para que esse odre novo seja construído, para que essa roupa nova seja reformulada, para então, um dia, nós conseguirmos experimentar de toda a alegria e gozo que o Senhor deseja dar com aquilo que Ele vai nos dar. Por isso eu peço que Deus nos ajude e te ajude a não viver esse tempo simplesmente querendo que ele passe, mas a viver esse tempo querendo que o Senhor nos converta de verdade para recebermos toda a potência desse Pentecostes de amor que Ele nos quer dar. Que a nossa esperança não seja uma esperança ilusória, como a esperança do mundo que simplesmente diz, vai passar, vai passar, vai passar. Não, nós temos esperança que vai passar. E a nossa parte qual é? A nossa parte é esperar, pedindo a Deus que nos converta, Aproveite o tempo que você está mais em casa com seu esposo, com sua esposa e com seus filhos e ame-os, porque amanhã vai voltar ao normal e nós vamos ter que voltar àquela vida corrida de novo, de sair cedo de casa e chegar tarde em casa. Aproveite para crescer nos laços familiares. Daqui a uns dias, os filhos vão ter que ver os pais depois saindo de casa e vai sentir falta. Aproveita. O noivo, aproveite o tempo do noivado bem com sua noiva, sem pular nenhuma etapa. O seminarista, o religioso, aproveite bem o tempo de preparação para o sacerdócio, para a consagração. Viva o bem, acolha o bem, para, então, um dia poder chegar àquele passo que nós desejamos logo agora, mas não deve ser ainda agora, é no tempo de Deus. Que Deus te abençoe.